o que é previsibilidade nas vendas e o que não é também previsibilidade, cara, manda aí. Cara, acho que tem 2 pontos, né, na minha visão, assim. O primeiro é que a gente precisa ter controle da negociação. É o principal ponto, né? Saber quando o cliente vai pagar, quando que o cliente tem essa expectativa de iniciar o projeto. E para mim, simplificando o que é essa previsibilidade, cara, quando que o cliente realmente vai fechar com a gente, ponto. Tem nomes aí no mercado como Forecast, né, que a gente fala aqui em SaaS principalmente, que é a metodologia, a gente tem uma metodologia para fazer isso, mas na minha visão, cara, é basicamente isso, a gente ter o controle daquela negociação e tá na nossa mão. O principal problema que eu vejo é os vendedores deixar a negociação na mão do cliente. Então, o cliente decide quando fecha, o cliente que decide o plano, o cliente que decide a forma de pagamento. Cara, você vai perder totalmente a previsibilidade. Vai ficar 3, 4 meses com o cliente sem ele decidir. Então, você precisa ter o controle dessa negociação na mão. Isso é ter previsibilidade. Saber o próximo passo, saber quando o cliente vai pagar, quem é os decisores, qual o processo do cliente, se tem jurídico ou não. Enfim, a gente ter um bom processo de vendas para mapear todos esses pontos e a gente ter o controle total da negociação. Na minha visão, é isso. Legal. E você acha que, né, por exemplo, você vem de tecnologia, você vem de SaaS, né? Poxa, a gente tem o processo bem desenhado, a gente tem a ferramenta, a gente tem essa gestão de pipeline. Isso está muito presente no nosso dia a dia, né? Mas você acha, por exemplo, que um representante comercial, que de repente ele está nos escutando aqui, indo para uma cidade visitar uma carteira de clientes, você acha que é alguém que trabalha, por exemplo, num distribuidor de material elétrico? Você acha que é alguém que, de repente, cara, ele vende serviços de limpeza de sofá? Você acha que essa galera que está num mundo mais offline, um mundo menos digital, mas que também usa um CRM, que também tem essa necessidade de fazer uma boa gestão de oportunidades, você acha que essa galera também consegue ter previsibilidade em vendas? Cara, total, assim, até trazendo um caso, né, limpeza de sofá. Eu fiz esses dias em casa e fui super bem atendido pela pessoa, e é um serviço que geralmente a gente tem que fazer 2 vezes ao ano. Então, se o vendedor sabe que é 2 vezes ao ano que a gente precisa fazer esse serviço, logo, quando ele fecha a primeira venda, ele pode setar no próprio CRM ali, fazer uma venda futura e me avisar, eu, vendedor, quando essa venda deve acontecer novamente, uma venda recorrente, multivenda, exato. No próprio CRM tem essa funcionalidade. Então, com isso, o vendedor consegue ter esse controle. Os clientes que eu fechei em janeiro, eu sei que eu vou fechar lá em julho e agosto. Então, se ele tiver esse controle, ele consegue, de fato, ter essa previsibilidade em vendas também. E aí, outros mercados, né? Mas eu acho que é muito mais o processo do vendedor, como ele se organiza, como ele registra informação para que ele consiga, de fato, ter essa previsibilidade. Qual que é o problema? Cara, a gente fala com muitos leads todos os dias, né? Por mês e tal. Lá no meu time, a gente fala com 2.000 leads todos os meses. Imagina eu, gestor, lembrar tudo que meu time falou com todos os leads. É impossível, cara. É impossível. O próprio vendedor não lembra. Então, a importância da gente, de fato, ter esse registro, ter essa disciplina de colocar tudo no CRM ou em algum lugar que a pessoa tenha esse controle e a gente começa a ter mais previsibilidade. Cara, interessante, né? Você pega alguém que, por exemplo, trabalha com distribuição de material elétrico, né? A gente citou no exemplo anterior. E esse vendedor, essa vendedora sabe que uma parte da carteira sempre vai comprar todos os meses. Eu falo porque eu venho de distribuição, né, Dani? O Dani também, comecei a trabalhar num distribuidor. Então, eu vendia para você esse mês, eu sabia que em 30 ou 45 dias, esses materiais que eu vendi para você já teria utilizado, revendido, e você precisaria comprar mais. Então, eu já sabia, eu tinha uma noção de que daqui 30, 45 dias eu tinha que ligar para você para oferecer de novo o mesmo produto, para tentar vender mix, para aumentar. Só que eu fazia isso de forma empírica. Não existia ferramenta, não existia... Era uma coisa que eu usava muita agenda de papel e post-it. Dani sabe, eu sempre sou um cara organizado, né? Então... Mas eu tinha colegas que não eram organizados. E aí ele lembrava de ligar pro Joãozinho quando ele... né? Eu falava, caralho, preciso vender. Já tava perdendo venda já. O cliente dele já tava perdendo venda. Acabou o estoque? Não, o concorrente tá prospectando, tá batendo na... E aí o Joãozinho não lembra do Leandro. Ele vai, deixa eu comprar do Daniel. O produto é o mesmo? Em tese, o produto é o mesmo? Solução... Essa galera, assim, você acha que... Quais seriam os itens mais importantes de você elencar para eles que estão nos ouvindo, nos assistindo? Você fala assim, cara, você não pode errar nessa conta aqui. Sei lá,
dias que você fica sem falar com o cliente na hora de fazer gestão, ticket médio, o que você colocaria assim, saindo um pouco de tech, de tecnologia, e indo mais para vou chamar de vida real, vai? Vida real, sim. Mas eu acho que nem precisa sair, tá, Leandro? Acho que as coisas são bem relacionadas, assim. Na minha visão, quando a gente vai montar o forecast, que é a previsão de vendas, a gente tem 3 fatores principais que a gente precisa levar em consideração. O primeiro é quantas oportunidades você está gerenciando nesse momento. E aí você pode transformar isso em qualquer negócio, né? Onde está gerenciando, onde está se organizando, se é no caderno, se é no CRM, espero que seja no CRM, enfim. Mas quantas oportunidades tem naquele pipeline que a gente chama, né? O controle organizado de oportunidades. O primeiro ponto dessas oportunidades, historicamente, faz uma análise simples, assim, qualquer vendedor consegue fazer. Dos últimos 1 mês, 2 meses, 3 meses, de quantas oportunidades ele fechou. Ele vai ter um número ali, uma estatística média, né? Então, eu sempre gosto de olhar o passado para a gente projetar o futuro. Obviamente, a gente vai ter uma taxa de variação. Eu costumo falar que uma boa taxa de erro de um forecast bom, bem montado, é de em torno de 5% a 10%. Você pode errar, né? Mas, basicamente, é isso. Então, olha o histórico de vendas, histórico de ticket médio, qual que é a média dos últimos meses que você vendeu. Você vai ter uma resposta. Vamos supor aqui que é 20%. Então, nos últimos meses, eu vendi 20%, 10 mil, etc. Então, você já tem uma premissa aqui do forecast. Show! A segunda é novas oportunidades. Aqui que a galera erra. Tem gente que fala assim, pô, eu tô errando meu forecast. Lógico, você só tá considerando o que você tá gerenciando e o que você tá prospectando. E o que você tá abrindo de novos negócios. Se você não tem essa frente, você precisa começar a monitorar. Então, hoje, basicamente, a gente olha para novas oportunidades e também tem uma expectativa de fechamento. Olha os últimos meses, das novas oportunidades que você prospectou, 10 clientes que eu falei, desses 10 eu fechei 1. Pô, você já tem aí 10% de conversão. Nos últimos 10 meses é um padrão, né? Tem um padrãozinho ali de 10%. Então, considera 10% que você vai prospectar X negócio, mas você vai fechar 10% ao ticket médio que eu calculei naqueles últimos meses. Enfim, então você tem a segunda premissa. E a terceira, para fechar, o quanto eu tenho de ganho. Se você soma o que eu tenho de pipe previsto aqui para eu fechar, se eu soma aqui quantas ops ou oportunidades eu vou fechar a futuro, e o que eu tenho em pipeline, você vai ter exatamente o número que você tem a previsão de fechar nesse mês, período, trimestre, etc. Então, o que eu vejo, o maior erro comum é as pessoas considerarem os 2 fatores, um fator, e não considerar os 3. Eu acho importante, é básico, é simples, mas vale reforçar aqui. Errou nesses 3 indicadores, perdeu a meta. Cara, pode até bater. Eu já vi gente bater no meta, mas quando você pergunta, como que você fez? Não sei. Aí a pior pergunta, você tá cego? Você tá cego? Se você não sabe como você bateu no meta... Você não consegue repetir. Exatamente. Eu não consigo repetir. E aí a importância de indicador, né? Porque se você sabe, né? Olhando tudo que o Caio tá falando, se eu tenho taxa de conversão, se eu tenho quantos clientes novos eu abro por mês, se eu tenho ticket médio, se eu tenho tempo médio de fechamento do primeiro cliente, né? Porque uma coisa é, beleza, eu abro 1, 2 clientes todo mês. Mas, poxa, esses clientes demoram 4, 5 meses para eu abrir. E nos últimos 4, 5 meses, talvez eu não esteja prospectando. Então, eu não posso contar com esse número. Faz sentido? Eu precisava ter feito isso 4, 5 meses atrás. Total. Né? Então, olhando para os indicadores, né, cada negócio vai ter a sua realidade. Né? Se você quer conseguir prever as suas vendas, você precisa saber olhar para as atividades. Para saber, inclusive, se você está fazendo a mesma coisa. Né? Porque uma coisa é, não, poxa, tá tranquilo, todo mês eu faço aqui X mil reais. Né? Só que aí tem um mês com fevereiro, né? Puta monte de feriado, menos dias úteis. Mesmo que você mantenha ali seu faturamento por dia, você vai faturar muito menos do que nos outros meses. Né? Então precisa olhar para os indicadores para que você consiga fazer uma conta, né? E ir olhando para as atividades. Né? Porque se eu estou com menos gente no time, se os meus vendedores não estão fazendo tanta prospecção, estão fazendo mais gestão de carteira, como que eu vou contar com o mesmo número de abertura de cliente? Né? Tem bastante coisa que a gente precisa olhar para a gente conseguir ter essa ideia de previsibilidade. Né? Total, e trazendo um caso prático aqui, talvez para vocês entenderem um pouco mais, aconteceu no meu time esse mês passado, inclusive. A vendedora era dia 18 do mês e a gente trabalha com metas mensais aqui na RD, né? Ela estava no dia 16, 17 mais ou menos. E ela estava com o pipeline dela zerado.
porque ela fechou muitas vendas na última semana do mês. Para bater a meta. Para bater a meta. Começou o mês mais devagar, tipo, bati meta, deu uma relaxada, não prospectei, não abri novos negócios, tal, deu aquela baixada natural de top performance, geralmente você dá aquela assentada, e ela demorou muito tempo para tracionar. O nosso ciclo de vendas desse produto em específico, dessa vendedora, era 16 dias. Ela estava no 17. Então, todo o negócio que ela ia trazer, ela ia fechar em provavelmente 17 dias. Óbvio que a gente tem aqui algumas variações, pode fechar em 1, 2, 3, mas a média é de 6. Então, para ela construir o pipeline para bater meta, não ia rolar. Então, ia ser mais difícil. Ela já está construindo no mês que vem. Exatamente. Então, qual que é a estratégia nesses pontos que eu indiquei para ela? Putz, lista lost. Quais foram os lista perdida, né? Quais são os clientes que deram não para você no mês passado? Vamos focar nesses clientes que eles podem estar mais quente e mapear já no processo de diagnóstico inicial do cliente se tem expectativa de fechar. A gente vai falar um pouco sobre isso, assim, o que mapear, como que você fecha melhor e tem mais controle da negociação. Mas um dos pontos é a data de fechamento. Cara, qual a sua expectativa que você tem para iniciar esse projeto? Se eu te apresentar uma solução que resolve o teu problema, quando você pretende resolver o teu problema? Quando você se você falar que sim nessa solução que te atende, quem é que mais, você e mais quem toma a decisão, assina um cheque, etc. Outros produtos, softwares como o nosso, você já contratou na tua empresa, como foi o processo? Foi demorado? Passa por jurídico? Cara, tudo isso é você mapear e ter controle. Porque o cliente pode falar assim, não, cara, é para amanhã. Já vi isso, é pra amanhã e tal. Beleza, aí ouvido feliz, a gente tem um ouvido feliz. Não, fechou, coloca no fork, a gente vai fechar, Caio vai fechar e aí todo mundo fica feliz. Eu passo pra RD, pra TOTS. 2 meses, Exatamente, aí é o ponto. Eu errei a meta. Cara, lógico, você não mapeou, não tava no teu controle. Então é isso, assim, tem que mapear, tem que entender os indicadores para justamente a gente entender onde tá pisando. Eu entendo que o forecast aqui, a previsibilidade, é a gente não andar no escuro. Porque muito vendedor, muito gestor anda no escuro. E aí é o problema. Você não sabe onde está errando, não sabe onde corrigir, precisar corrigir a rota. Nesse caso dessa pessoa, a gente teve situações. Ela terminou o mês, se não me engano, com 50%, 60%. Saiu de 0 para 50%. Cara, melhorou, não foi bom, mas melhorou, sabe? Mas porque a gente tinha noção do que mexer os ponteiros, quais alavancas a gente mexeria, sabe? E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te falar que tem muito mais no nosso programa completo lá no Spotify? Eu quero te convidar a escutar o episódio completo no Spotify. É só procurar Papo de Vendedor ou o link que acompanha esse corte. Quero te fazer um outro convite também. Turma 6 do Programa de Aceleração de Supervendedores está com as inscrições abertas. Tem um linkzinho da bolinha vermelha aqui que eu quero te convidar para você conhecer esse treinamento. E por último, mas não menos importante, quero falar dos nossos patrocinadores. A RD Station patrocina o nosso podcast e eu quero convidar você a conhecer o RD Station CRM, o maior CRM, o CRM mais utilizado no Brasil. Nós usamos aqui no Papo de Vendedor, nos Supervendedores, e tenho certeza que você vai curtir. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!